Iniciar, meus irmãos, o nosso breve estudo, ainda estudando a oração dominical, né? E hoje nós estudaremos um pouco sobre a sexta petição. Seria, portanto, a última petição. E a Escritura Sagrada, em Mateus, como sempre temos lido, Mateus capítulo 6, faremos a leitura do verso 9 até o verso do número 13, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. E é justamente sobre a sexta petição que se encontra no verso número 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que nós estudaremos um pouco hoje, nesta noite. Quando nós olhamos para os nossos padrões doutrinários, né, como sempre temos nos utilizado aqui, a pergunta de número 106 do breve catecismo de Westminster dirá o seguinte: pelo que oramos na sexta petição? Resposta: na sexta petição, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou nos preserve e livre quando formos tentados. Não é? Aqui uma resposta muito breve, quando comparamos, sobretudo, com o que diz o Catecismo Maior de Westminster na pergunta de número 195, tratando sobre esta mesma petição. Mas vejam, o padrão doutrinário, né, tratando sobre esta petição, que vai realmente envolver a questão da tentação ao pecado, né? Quando nós rogamos a Deus o Pai, e lembrem-se, trata-se aqui de um crente rogando a seu Deus, Deus o Pai, a fim de que o Senhor possa ajudá-lo nesta ocasião. E aqui, nesta petição, trata-se justamente de um pedido para que o Senhor nos socorra na hora da tentação. Para que Ele nos livre da tentação e para que Ele nos socorra, dando-nos graça e força para sermos livres caso caiamos em tentação. Então, estaremos rogando aquele que realmente pode socorrer aqueles que estão em ocasião realmente muito difícil. E notem que é o tipo de oração que nós fazemos que revela a grande necessidade que nós possuímos de Deus para nos ajudar nisto. Isso não somente revela a fragilidade que há em nós, que somos pecadores, mas também a necessidade que nós temos de que Deus haja em nosso favor, socorrendo-nos nesta ocasião. Mas vejam, o catecismo vai nos dizer assim: pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar. Então, estamos pedindo para que o Senhor não permita que cheguemos a transgredir a sua lei. E realmente a Escritura Sagrada ela vai nos ensinar isto em outras ocasiões também. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de número 41, nós encontramos as seguintes palavras, né, ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, verso de número 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Um outro texto agora do Antigo Testamento. Salmo de número 19, verso de número 13. Salmo de número 19, verso de número 13. Notem a petição aqui do salmista na sua oração. Ele vai dizer assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível. Então, quando nós olhamos para isto, né, nós notamos que a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos apontam para a realidade de que aqueles que servem ao Senhor, o povo de Deus, eles podem sim cair em pecados e uma vez que eles estão conscientes disto, eles irão clamar a Deus. E alguém, então, olhando para esta petição, poderia perguntar assim:
como vai perguntar e responder um teólogo chamado Gerhardus Voss, comentando a pergunta de número 195 do Catecismo Maior de Westminster. É certo pôr a culpa das nossas tentações em Deus? Ele vai responder dizendo, claro que não. Por que razão? Ele vai citar então o texto de Tiago, capítulo 1, versos de número 13 e 14. O que é que nos diz? Tiago, capítulo 1, versos 13 a 14. A palavra diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então ele vai dizer, olha, você não pode culpar a Deus, por isso Deus não tenta a ninguém. No entanto, ainda assim, é errado supor que Deus não tem nada a ver com as tentações pelas quais nós passamos. Veja, embora Deus mesmo não nos tente, também é totalmente verdade que Deus, segundo os seus propósitos, como diz o Catecismo Maior, pode dispor as coisas de tal maneira que somos tentados. Ainda que Ele não nos tente, nós podemos sim, em algumas ocasiões, sermos conduzidos de alguma forma, a sermos tentados. E é interessante que o Catecismo vai dizer que o Senhor ele tem os seus propósitos nisto. Propósitos soberanos, que somente Ele conhece, mas que sempre tem em vista o bem da alma, a prosperidade daquele que Ele conduz. Não é assim como tudo que o Senhor Deus faz. O Senhor Deus é aquele que soberanamente conduz todas as coisas, e Ele então, sendo Deus que conduz todas as coisas soberanamente, Ele sempre intenta e sempre conduz as coisas para um fim proveitoso. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele dispõe as coisas desta forma. Então, Ele vai dizer assim, ao nos depararmos com a tentação, precisamos então compreender duas coisas. Não é Deus quem está me tentando. O Senhor, Ele pode nos testar, aqui são palavras minhas, né? Pode nos testar, Ele pode nos provar, como nós vimos já na Escritura, inclusive nas nossas exposições em Gênesis, né? O Senhor pode nos colocar à prova, mas sempre o Senhor, em nos colocar à prova num teste, visa o nosso aperfeiçoamento, visa o nosso bem. É diferente de Satanás. Então não é Deus quem está me tentando, mas Satanás ou o meu coração pecador, ou ambos agindo junto. Satanás e o nosso coração pecaminoso. Segundo, ainda assim, a tentação ela foi pré-ordenada por Deus como parte do seu plano. E é Ele quem, segundo seus sábios propósitos, tem permitido que ela me acometa. Então, o Senhor, Ele soberanamente conduz isto. Ainda que saibamos que aquele que deve ser culpado pelo pecado é o seu próprio coração, ou seja, o maligno é quem nos tenta. E quando nós olhamos para esta realidade, né, nós pensamos, puxa vida, realmente, há muitas coisas que nos levam à tentação, né? Ao Satanás, ao nosso próprio coração e o mundo. São os nossos inimigos, não é? Satanás, a carne e o mundo. E realmente, há alguns aliados do maligno para a tentação. Alguém poderia então perguntar, mas pastor, o que significa o mundo como aliado, né, de Satanás? Nesta questão de conduzir o homem ao pecado. Veja, o termo mundo ele é usado na Bíblia com vários significados. É usado num bom sentido, significando o mundo como criação e propriedade de Deus. Então, Salmo 24, verso 1, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 22, vai considerar o mundo como criação e propriedade de Deus. Mas também é usado num mau sentido, significando o reino de Satanás no mundo. A soma de todas as coisas do mundo que são contrárias a Deus.
Então o sistema do mundo, o pensamento do mundo, as ideias do mundo, que são todas contrárias à vontade do Senhor reveladas na Escritura. Então existe um mundo que é sempre aliado de Satanás, como o mundo do orgulho pecaminoso, o mundo das concupiscências, o mundo dos prazeres que são errados ou contrários à vontade revelada de Deus. Não é? Então, um mundo que conduzirá o homem e o tentará a se envolver com tantos pecados neste mundo, jogos proibidos, álcool demasiado, e então chegam a se embriagar e a viver como pessoas que vivem só bebendo e tendo problemas. Então, há tentações no mundo. Não é? O mundo aliado de Satanás neste processo. Mas tem a questão da carne que nós mencionamos também. Então, o que significa então a carne como um aliado também de Satanás nas nossas tentações? Então, quanto à palavra carne, ela é usada na Bíblia com um mau sentido. Ela não se refere ao corpo humano, quando nós estamos mencionando aqui. Não está tratando desse nosso corpo aqui. Paulo, ele é aquele que vai afirmar que o crente, no qual habita o Espírito Santo, não está na carne. Isso não significa que ele é composto somente de espírito. Então ele não pode estar falando aqui sobre a carne no sentido carne como nós podemos tocar aqui. Porque o crente ele não está na carne, mas alguma coisa da carne ainda resta nele por toda a vida presente. Então o que significa, ou o que seria a carne, né? Seria o resíduo da corrupção pecaminosa da nossa natureza. É a razão dos inumeráveis fracassos e das quedas dos crentes em Cristo. O pecado ainda habita em nós. Então, Satanás nos tenta, o mundo, a nossa própria carne, o nosso próprio coração ainda é cheio de corrupções. Há razões, meus irmãos, que nos conduzem a realmente vacilar nestes quesitos e acabarmos caindo realmente em tentações e em pecados, né? E por essa razão nós clamaremos ao Senhor, mas corrupção nossa, fraqueza em nós e também a falta de vigilância. Essas questões são coisas que realmente podem nos colocar sujeitos à tentação. E é justamente destas coisas que nós iremos fugir e clamaremos a Deus que não nos permita estar em ocasiões que podem nos conduzir ao pecado. Que muitas vezes nós podemos realmente permitir que isso aconteça. Muitas vezes a gente sabe que algo é pecaminoso, eu sei que aquele lugar, se eu for, eu vou me envolver com o pecado, eu vou ser tentado a determinada coisa, e você pensa assim, mas eu vou. E ora, e faz uma oração, Senhor, me livra da tentação, mas não foi uma oração realmente sincera. E então você se dispõe a ver aquilo. E a sua intenção é realmente passar por ali e contemplar aquilo, e então você é conduzido e acaba sendo tomado o seu coração, né? O seu desejo acaba realmente abraçando aquela ocasião que você mesmo promoveu, e você acaba então caindo em pecado contra o próprio Deus. Muitas vezes nós nos colocamos em situações assim, em circunstâncias, em ocasiões que podem nos levar realmente à corrupção, a cairmos em pecado contra o nosso próprio Deus. Porque, meus irmãos, é difícil nós permanecermos de pé, como se algo dependesse de nós. Aí a razão de nós rogarmos a Deus. Sinclair Ferguson, ele vai dizer o seguinte, comentando a sexta petição. Ele vai dizer assim, quem é capaz de permanecer em pé quando o pecado que reside em nós é incitado pelas tentações do mundo e por pessoas mundanas, e intensificado pela atividade de Satanás, tanto nos estimulando ao pecado, como escondendo suas terríveis consequências de nós. Este é o dia mau que Paulo expõe, para o qual necessitamos de toda a armadura de Deus,
se desejamos permanecer firmes. O dia mau é em si uma sombra da última batalha do reino de Deus, a derradeira. Aquele dia mau escatológico, dia este, em que se concentram nossas orações para que dele sejamos poupados. Então, o dia mau, ele pode chegar. Nosso coração, tentações, Satanás, todos agindo juntos. Como permanecer de pé? Como suportar? Devemos então clamar àquele que pode realmente nos socorrer, a fim de que ele nos livre das tentações do pecado. Esta realmente deveria ser uma oração e deve ser uma oração, meus irmãos, nossa, diária. Ao acordar, ao caminhar, ao se deitar, porque quantas tentações há no nosso coração e o inimigo de nossas almas sempre estará disposto a, de alguma forma, através dos seus servos, nos conduzir a realmente nos envolvermos com o pecado. Ele não está preocupado com o nosso bem-estar. Ele não está preocupado com a saúde da nossa alma. Ele está preocupado em conduzir todos aqueles que servem a Cristo a se rebelarem contra Cristo e contra Deus, o Pai, contra o Espírito, caindo em pecado. Ele não está preocupado com isto. Ele se envolverá nisto, ele se envolve nisto. Então, como nós precisamos realmente clamar a Deus. Veja, há exemplos bíblicos, o próprio Gerhardus Voss vai apresentar isso, de pessoas que foram capacitadas a resistir e a vencer a tentação. Eu vou mencionar alguns nomes e a referência bíblica aqui para não nos alongarmos. Mas ele vai citar, por exemplo, José. Gênesis capítulo 39, verso 9. Ele resistiu ali à tentação e venceu a tentação. Ele não se deitou com aquela mulher que o tentou. Não é? Tem um caso de Micaías, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versos 12 a 13. O caso de Daniel, em Daniel capítulo 6, verso 10. São alguns exemplos dados na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, de pessoas que estavam em ocasião de tentação e que eles conseguiram resistir e vencer a tentação. O Senhor Deus foi quem concedeu graça para essas pessoas resistirem à tentação. Não foi simplesmente coisa do próprio braço deles, ou simplesmente porque eram homens poderosos e extraordinários, distintos de nós. A graça do Senhor é quem faz com que os homens possam realmente permanecer de pé no dia mau. E então ele vai apresentar, dizendo assim, dê exemplos bíblicos de pessoas que foram tentadas e caíram em pecado, mas depois se levantaram pela graça de Deus. Depois eles foram erguidos pela graça do Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus que pecou contra o Senhor, mas foi exortado por Natã, se arrependeu do seu pecado. Encontramos a confissão pública dele no Salmo de número 51. Então, Davi, Jonas, como em Jonas capítulo 1 nos mostra, Pedro, que pecou contra o Senhor, o negando, mas então ele foi erguido, ele foi restaurado pelo próprio Senhor. Então, há homens, povo de Deus na Escritura Sagrada, que até mesmo cederam à tentação, caíram, mas o Senhor então os ergueu novamente daquele estado em que eles acabaram caindo em pecado contra o próprio Senhor. Então o catecismo nos diz, não é? Pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar ou nos preserve e livre quando nós formos tentados. Então, quando acontecer de o dia mau chegar, nós clamaremos a Ele para que Ele realmente nos livre naquela ocasião. E o Senhor é aquele que realmente pode dar livramento. Alguns textos, João capítulo 17, verso número 15. O que é que nos diz a palavra? João capítulo 17, verso de número 15. Diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Vejam, meus irmãos, esta é a petição do Senhor Jesus Cristo. É Cristo rogando a Deus o Pai que possa então socorrer e livrar do mal, do pecado, aqueles que são seus.
Então notem que o Senhor ele pode nos livrar. Por essa razão nós oraremos a Ele. No momento em que estivermos sendo tentados a cometer algum tipo de pecado contra o nosso Senhor, seja fora de casa, dentro de casa, escondido no nosso quarto, no nosso banheiro, que ninguém está contemplando, e então nós somos inclinados e levados a cometer aquele pecado, talvez, que nos persegue há tanto tempo, nós iremos rogar a Deus, como Cristo rogou, livra-os do mal ali, naquela ocasião. Guarde eles do mal. E realmente, meus irmãos, a palavra ainda nos diz, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18, diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, o apóstolo Paulo está dizendo, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos de séculos. Amém. E ainda o último texto, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Declarações bíblicas acerca da tentação e como nós devemos lidar com ela na ocasião então em que formos expostos a elas. Então, a Escritura nos adverte acerca destas coisas. O autor deste breve comentário do breve catecismo aqui vai nos apresentar um breve exemplo perfeito sobre isso. Ele vai dizer assim, um exemplo perfeito sobre essa questão de tentação. É o breve catecismo de Westminster comentado. E ele vai dizer assim: talvez possamos ver melhor o significado dessa petição se nos lembrarmos do quanto nosso Senhor viveu sob essa conduta. Enquanto Pedro, que havia se gabado de sua coragem em tempo de provação, estava dormindo, Cristo estava orando. Então, disse ele a Pedro e aos demais: nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se havia um homem que poderia pensar que não precisava orar contra a tentação, certamente era Cristo, o Filho unigênito de Deus, e o único homem sem pecado desde a queda de Adão. No entanto, vemos Cristo orando para que, se possível, esse cálice, ou seja, essa provação, pudesse passar dele. Cristo não se vangloriava. Ele estava orando com lágrimas, em agonia, chorando. E por essa razão foi capaz, quando viu que o cálice não passaria dele, de vencer o maligno. Nosso Senhor, dito de modo simples, não falhou em seu teste, porque não falhou em suas orações. Mas é aqui que geralmente fracassamos. Tiago diz que não recebemos porque não pedimos. Tiago 4:2. Ou que, quando pedimos, não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar em nossos prazeres. Alguém disse com propriedade que a batalha já está metade ganha, se realmente fazemos essa petição com sinceridade de coração. A batalha já está metade ganha, se realmente desejamos evitar a tentação e vencer Satanás a ponto de pedir isso sinceramente a Deus. Essa petição, então, é para pecadores fracos, que não confiam em si mesmos, que desejam conquistar a vitória que vence o mundo. Esta petição é para pecadores fracos, como eu e você. Então, concluindo com as palavras de Sinclair, somos fracos, mas ele é forte. O cristão que não conhece sua própria fraqueza não pode, portanto, fazer essa oração nem experimentar a força de Deus. O cristão, porém,
que conhece sua própria fragilidade e, sendo uma pessoa de oração, será guarnecido pela força do Senhor. É Ele que tem todo o poder e é forte, que pode nos dar suporte e nós podemos então clamar a este nosso Senhor antes da tentação, para que Ele nos livre e na tentação. O Senhor é aquele que nos livrará. Roguemos, portanto, aquele que é forte, pois nós somos fracos. Amém. Vamos passar, meus irmãos, para o nosso tempo dedicado à oração.